Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai estudar o problema de Cauchy. A gente vai estudar o problema de Cauchy aqui, tá? Para equações dessa forma aqui. A de xy, U de x, mais B de xy, U de y, é igual a C de xy para x e y pertencentes a um aberto de R2. Então, a gente tem aqui nessa equação, primeiro a derivada parcial de u em relação a x, derivada parcial de u em relação a y. É uma equação diferencial linear, tá? De primeira ordem. E aqui, né, na derivada parcial em relação a x, a gente tem um coeficiente a que está dependendo de xy, uma função de xy. Aqui, né, com a variável que está com a derivada parcial em relação a y, a gente tem um coeficiente que também depende de xy, e aqui do outro lado da equação, uma função que está só dependendo das variáveis independentes, tá? E para esse problema, a gente está procurando mecanismos para mostrar a existência e unicidade de soluções dessa equação. A gente vai ver para como que a gente pode garantir essa existência e unicidade. Para ter existência e unicidade, utilizando um dos critérios que a gente viu lá nos exemplos do vídeo anterior, a gente viu que a gente vai precisar que essa região ômega seja coberta por curvas características planas que intersectam a curva inicial gama, vou explicar isso direitinho, tá? Em apenas um ponto. Então, o que está acontecendo? No outro vídeo, a gente fez um certo exemplo que a gente tinha uma certa curva inicial que ela era dessa forma aqui. Então, quando a gente pegava as curvas características planas, né, a gente tinha, no caso, na equação, uma derivada que dependia só de y igual a zero, né? Essa daqui era a nossa EDP. As curvas características planas eram curvas nessa direção aqui. E elas intersectavam a curva inicial em dois pontos, né? E em certos momentos não intersectava em ponto nenhum. No caso, nesse caso aqui, a gente mostrou que a gente não conseguia garantir unicidade de solução, né? Em alguns casos a existência, mas precisava de muitas exigências para que a gente conseguisse essa unicidade, ou nem conseguia, no caso. E aí a gente viu que para conseguir, né, existência e unicidade, a gente precisa que essas curvas características planas intersectem essa curva inicial gama em apenas um ponto. Ou seja, quando a gente traça essas curvas características, ela precisa intersectar só um ponto da curva inicial. Por exemplo, se a gente tivesse aqui a curva inicial e aqui, né, dependendo só de y, as curvas características, nesse caso, né, paralela ao eixo y, iam satisfazer essa condição aqui para a existência e unicidade de solução, tá? Para a gente conseguir chegar, né, no mecanismo, já que agora a gente está trabalhando com equação que tem derivadas parciais, duas derivadas parciais, né, em relação às duas incógnitas, em relação a x e em relação a y, a gente vai ter que desenvolver um pouco mais isso. Então, a gente vai pegar essa curva inicial aqui, né, a qual que a gente tem algumas hipóteses, a gente precisa de fazer algumas exigências em relação a essa curva inicial. Para ter existência e unicidade, eu não quero uma gama qualquer. Então, eu vou parametrizar a gama, tá? Como que a gente parametriza a gama? A gente escreve ela em função de uma única variável, percorrendo um certo intervalo aberto I de R. Então, eu tenho aqui o intervalo I de R. Eu tenho aqui o intervalo I de R, tá? E eu quero parametrizar essa curva aqui, por exemplo, de R2, ok? Então, eu vou pegar cada ponto T aqui, vou escrever de roxinho, cada ponto T aqui desse intervalo e associar ele a um ponto da curva, tá? Então, para esse T0 aqui, eu vou ter que gama
de T0 vai ser igual aqui, ó, a alfa de T0 e aqui beta, ou rho, né, que a gente colocou aqui. Acho que depois eu vou trabalhar com beta, vou deixar beta, tá? Tá. Aqui tá psi e rho. Na verdade, sigma e rho, né? Sigma de T0 e rho de T0 aqui. E aqui eu tenho ponto final, né? Vamos colocar um TI aqui, tá? Aqui é o meu TI, esse cara, ó, não, esse aqui é o meu TI, esse cara aqui vai ter coordenadas, né? No caso, ρ de TI e sigma de TI. Então, o ponto inicial aqui é o inicial da curva, o ponto final aqui é o ponto final da curva, e, além disso, cada ponto aqui do interior da curva está associado a um único ponto aqui. Essa curva ser suave, né, significa que quando eu percorrer essa curva aqui, olha, quando eu percorrer esse intervalo aqui nessa direção, eu vou estar também percorrendo essa curva aqui nessa direção, tá? E eu nunca ando de T0 para TI e eu faço, volto, continuo, volto na curva. Não, eu sempre ando em uma única direção quando eu andar em uma única direção aqui no intervalo I, tá? A hipótese que vai me garantir, né, que essa curva gama, né, eu vou precisar de fazer algumas exigências sobre ela aqui, tá? Essas três hipóteses eu vou ter pro meu problema, mas a curva gama eu quero muito que ela seja uma curva suave, tá? Então, vai ser uma curva que ela não vai ter, por exemplo, quinas assim, tá? E, além de tudo, a parametrização, ela é a parametrização de uma certa curva que não faz vai e vem. O que vai me garantir isso? Ser suave, né, significa que a derivada dela é injetora. Ou seja, se eu parametrizei, né, gama de T por sigma' de T, rho de T, rho de T dizer que essa curva é suave é o mesmo que dizer que essas duas derivadas não se anulam simultaneamente, ou ainda eu posso escrever assim, alfa' de T ao quadrado mais rho' de T ao quadrado é sempre diferente de zero, tá? Elas não se anulam simultaneamente. Ok, falamos aqui da curva parametrizada e a gente pode agora reescrever nosso problema. Tá aqui o problema, a equação que a gente já tinha visto, né? E agora aqui a gente coloca uma certa condição inicial já com a curva parametrizada aqui. A gente não colocou xy, ok? Tô colocando com a curva parametrizada. Ela vai ter que ser igual a essa certa f de t, para t variando nesse intervalo aqui. Então, sobre este problema, né, para a gente começar a conseguir trabalhar, ser um problema bom para a gente tentar buscar a existência e unicidade de solução, preciso muito que a minha curva gama seja suave, preciso muito que essa função f aqui seja de classe C1, né, porque ela tá aqui, ó, igual a U, né? Então, se ela não for de classe C1, a minha U também não seria, né? Então, eu quero buscar soluções que sejam contínuas, soluções clássicas, né? Então, eu quero que a minha F precisa ser de classe C1. E outra coisa, né? Aqui também a B, C também eu quero que sejam de classe C1 e sem que o A e B zerem simultaneamente, porque senão deixa de ser uma EDP, tá bom? Então, esse termo e esse termo precisam continuar aqui na minha equação, pelo menos um dos dois. Então, se o A zerar, necessariamente o B de xy tem que ser diferente de zero. Se o B de xy, eu digo identicamente nulo, uma função identicamente nula, tá? Quando eu falo igual a zero. Não só para um certo xy, tá? E vice-versa, né? Se o B for zero, for uma função identicamente nula, aqui não vai ser uma função identicamente nula. Então, para continuar sendo uma IDP, ou esse termo precisa se manter aqui, tá? Dito isso, então, eu tenho aqui, né, só um esboço do que seria essa minha curva gama, tá?
parametrizada num certo aberto ômega de R2. Ela está levando, como a gente já apresentou ali em cima, cada pontinho T aqui do intervalo I, num certo pontinho, sigma de T, rho de T, aqui de R2, tá? Aqui tá meu X, primeira coordenada, aqui meu Y. Então, sigma e rho são continuamente diferenciáveis, o que caracteriza aqui gama, uma curva suave, né? E além disso, aqui é gama linha, tá? É uma função injetora. Agora, para a gente procurar, né, curvas características, a gente vai usar as informações que a gente tem. Primeiro, a gente está procurando curvas, tá? Que ao longo delas, a nossa EDP ela tenha uma derivada total. O que isso significa? Que vai valer a regra da cadeia quando eu derivar aqui, né, em relação a S, essa U aplicada aqui nas entradas da parametrização da minha curva, ok? Então, ao longo dessa curva, essa derivada aqui vai funcionar a regra da cadeia e vai ser dada aqui por essa expressão que a gente acabou de escrever aqui. Derivada de U de alfa S, beta S, em relação a S, vai ser igual a alfa linha U de X, de alfa S, delta S, mais beta linha de S, U de Y, alfa S, beta S, tá? Ou seja, essa expressão aqui, tá, vai ser dada, a gente pode aplicar diretamente a regra da cadeia nela. Por outro lado, quando a gente pega a expressão da nossa EDP que a gente está trabalhando, do problema de Cauchy que a gente está trabalhando, pegando essa expressão aqui agora, olha, eu vou, ao invés de escrever XY, eu vou escrever sigma, na verdade, agora eu tô trabalhando com alfa e beta, né? Então, eu vou pegar e vou escrever alfa e beta no lugar de XY, vou obter essa expressão aqui, ó. Tá? Só substituir, ok? Então, fica A de alfa de S beta S, derivada parcial de 1 em relação a X alfa de S beta S, mais B alfa S beta S, derivada parcial de U de Y, U de S beta S, mais C alfa S beta S. Agora, a menos de reparametrização, o que significa isso, a menos de reparametrização? Eu posso falar para vocês que essas curvas características planas da equação vão ser curvas suaves, tais que, na hora que eu comparar essas duas expressões que a gente tem aqui, tá? Que a gente quer aqui, quando eu derivo essa U aqui eu tenho do lado de cá a derivada parcial em relação a x e em relação a y, que é algo muito semelhante ao que eu tenho aqui nesse lado do meu problema, tá? Então, quando eu comparo essas duas equações, eu vou querer muito que isso aqui e isso aqui sejam iguais, que isso aqui e isso aqui sejam iguais, e isso sejam iguais, ok? Só que, né, essa equação, por exemplo, ela podia estar multiplicada por um certo, vamos colocar aqui por um certo, usar a variável lambda, melhor, certo lambda de t aqui, o lambda de s, né, já que a gente está usando s, lambda de s. Ou seja, por exemplo, vamos, em vez de lambda de s, vamos multiplicar aqui a equação toda por 3, tá? Se essa equação aqui é múltiplo da equação de cima, então eu teria que comparar esses coeficientes aqui, colocando um certo gama de S aqui nessa expressão. Só que, né, quem fez geometria diferencial já sabe essa questão de reparametrização. Ou quem não viu em geometria diferencial vai conseguir se aprofundar mais nessa questão da reparametrização. Aqui a gente vai ficar mais voltado, vamos acreditar no momento em que a gente consegue, de fato, reparametrizar a curva, de tal forma que a gente simplesmente escreva sem precisar desse coeficiente, ok? Como se a gente, na reparametrização, eu gosto dessa parte, né? Então, é como se na hora que eu caminho aqui e caminho aqui, né, através dessa curva gama,
Reparametrizar é caminhar, né, ao longo da curva em outra velocidade. Então, eu posso compor essa função com uma outra função aqui, fazer aqui o intervalo mais curtinho, ou ainda compor com uma certa outra função e fazer um intervalo mais longo. Mas, em geometria analítica, quem fez ou quem vai fazer vai ter a oportunidade de se aprofundar melhor nessa questão. Ok, conseguimos então essas duas expressões aqui, tá? Para os nossos coeficientes da equação. Então, nesse caso aqui em que eu consigo essas duas expressões, eu vou ter que eu igualei esse coeficiente aqui com esse, né? Igualei esse coeficiente com esse. Então, é natural que a gente compare esses dois termos aqui agora da nossa expressão, que é o que a gente está obtendo aqui. A equação vai ficar dessa forma aqui, derivada parcial de U de alfa S beta S em relação a S vai ser igual a um certo, aí aqui no caso eu tô multiplicando certo gama S, que multiplica essa função C alfa S beta S. No caso, né, como a gente tá, na verdade, como a gente tá considerando, né, a reparametrização, aqui a gente não vai precisar de preocupar com esse coeficiente aqui não, tá? Aqui vai ser direto essa comparação. A gente não vai entrar em detalhes nessa questão de reparametrização. Vou fazendo uma figura aqui só para ficar claro o que a gente tá fazendo, tá? Tô primeiro lá em cima, né? Eu falei que aqui é a minha curva gama, e eu tô levando cada ponto T aqui num certo, aqui a gente usou, né, sigma de T, beta de T, né? Agora, a gente estava achando as curvas características. Curvas características no caso, essa curva aqui, né, a vermelhinha, mais as curvas características precisam cobrir toda a nossa região ômega, de modo que, através dessas curvas, com essas curvas, né, a nossa região possua uma derivada total, né? Então, ao longo dessas curvas, a nossa região precisa ter uma derivada total. Então, olha só, eu vou pegar aqui de verde e vou escrever a curva C que a gente tá buscando. A curva C, ela precisa tocar aqui, ó, de verde. A curva C que a gente tá procurando, ela precisa tocar aqui, tá? Uma vez só essa curva vermelha, tá? E a gente vai procurar ela, que ela vai satisfazer os critérios que a gente está pedindo lá em cima, de acordo com a nossa equação. Observa aqui, né? Nesse ponto aqui, né? Nessa curva C, ela vai também ser parametrizada, tá? Aqui tá a variável S, e para cada S que eu tomar, eu vou ter aqui, né, um certo. Vamos escrever aqui, a gente usou agora aqui alfa de S, beta de S, tá? Alfa de S, beta de S. Aqui era rho de T, tá? De roxinho. Rho de T. E a verdinha beta de S. Então, no caso, quando a gente deriva em relação à curva gama, quando a gente faz a derivada, a gente vai achar, né, o vetor velocidade dessa parametrização, a gente acha um vetor que ele é tangente a essa curva nessa direção. Quando a gente pega aqui nessa curva verdinha, na curva C, que é a curva característica que a gente está procurando, o vetor velocidade nesse mesmo ponto aqui, ó, ele também precisa ser tangente a essa curva C. Esses dois vetores aqui, o roxo e o verde, eles nunca podem ser paralelos, tá? Eles sempre precisam ter um ângulo entre eles. Agora, se a gente, né, garante a existência dessas curvas características, tais que esses dois vetores aqui são linearmente independentes, ou seja, eles nunca são paralelos entre si, o
que a gente vai ganhar aqui, né? Vou fazer com outra cor. A gente vai ganhar aqui que para cada região aqui, né, dessa curva inicial, a gente vai conseguir vamos pegar de verde. Então, a gente vai conseguir aqui em qualquer vizinhança que a gente pegar dessa curva aqui, a gente vai conseguir cobrir com curvas características, tá? Nessas condições boas que a gente pediu, tá? Que intersectam a curva vermelhinha, a curva gama, em um único ponto, tá? Desse jeito, a gente tá conseguindo, né? Reescrever, né? Para cada X, né? Para cada X que a gente toma aqui, vou pegar de preto, aqui. Para cada ponto que a gente tomar aqui, esse ponto aqui, né? Ele vai ter uma certa coordenada X, tá? Mas para essa coordenada X, veja bem, eu tenho um representante aqui, um Tzinho aqui, tá? Para esse X. E para esse mesmo ponto, eu tenho um certo representante S aqui, que tá levando através dessa curva C, esse Szinho de X aqui nesse ponto que eu peguei aqui, porque tá pequenininho. Mesma coisa que eu quis dizer aqui, eu peguei esse T, eu tenho um T aqui, tá? Que o gama tá levando esse T aqui nesse ponto. Então, vou poder escrever X de ST, tá? A esse xzinho aqui tá associado um ponto de S no domínio da gama e um ponto de T no domínio da curva característica C, característica plana C, tá? Quando eu derivo, né, essa função aqui, essa parametrização em relação a S, eu acho aqui, né, um vetor, nesse ponto aqui, eu acho aqui um vetor tangente à curva CS, ok? Mas, em relação a esse vetor aqui, eu tenho as componentes dele, né, em relação a x e em relação a y. O y também eu consigo escrever ele, né, pelo mesmo motivo, em função de S e T, tá? Quando eu olho para esse vetor azul que eu encontrei, ele tem uma componente na horizontal e ele tem uma componente na vertical. Esse cara aqui na componente horizontal, ele vai ser exatamente quando eu derivo esse cara aqui, tá? O x em relação a S. Então, esse cara aqui vai ser o meu xs e esse cara grande aqui vai ser o meu ys, tá? Mas a derivada, né, desse cara aqui, a gente já sabia, né, que era um vetor de alfa S, na verdade, alfa linha de S, beta linha de S, né? Então, mas quem que é alfa linha de S, se não a componente na direção do eixo X desse vetor aqui? Desse vetor aqui. Então, ó, alfa S é essa componente aqui do vetor, ou seja, alfa linha de S, né, é igual ao meu xs. E beta linha de S vai ser igual ao meu ys. É essa componente aqui do vetor C' de S, tá? Então, reescrevendo através de um sistema, isso que a gente acabou de encontrar, a gente tem aqui que x de S é igual a alfa linha de S e y de S é igual a beta linha de S. Por outro lado, voltamos lá em cima, olha só, quem que é o alfa linha de S? É esse coeficiente, o beta linha de S é esse coeficiente lá da nossa equação. Então, completando aqui embaixo, a gente tem que esse cara aqui vai ser o A de alfa S, beta S, e esse cara aqui vai ser o B de alfa S, beta S. Então, veja aqui que os componentes, tá? Quando eu vario em relação a S, em relação a essa variável da curva característica plana, eu encontro exatamente os coeficientes da EDP, que é o A e o B.
Acrescentando aqui, então, informação, ao longo dessa curva C aqui, tá? A gente vai fazer, né, aquela reparametrização de modo que, para quando S for zero, para S igual a zero, eu vou estar exatamente aqui cortando a curva gama de T, tá? Então, eu vou ter aqui vou colocar aqui como se esse intervalo fosse o domínio de C, tá? C vai ser a minha curva que sai daqui e chega aqui, tá? Aqui a curva C, eu vou colocar de verde, que era o que a gente estava usando, ok? Saindo daqui e chegando aqui. E a reparametrização, ela faz com que, quando eu tô passando aqui no zero, tá? Eu chego exatamente nesse ponto em que eu tô cortando a curva gama. O que isso significa? Significa que o x de 0t vai ter que ser exatamente igual. Então, quando eu olhar aqui, né? Esse cara aqui, esse ponto aqui, vai ser o meu x de 0t. Mas lá quando eu escrevi a minha curva, né? Esse ponto aqui era qual ponto? Era o gama de t. E a mesma coisa aqui no y, né? Se nessa hora que eu tô cortando a curva gama, eu tô no y de 0t, da mesma forma aqui, ó, quando eu cortei a curva gama, eu tava com quem aqui? Com ρ de t. Então, esse cara aqui é igual ao ρ de t, esse cara aqui é igual ao sigma de t. Então, ó, aqui eu tenho que o x de 0t é igual a ρ de t, o meu y de 0t é igual, não, eu falei sigma, errou, né? Agora sim, ρ de t. Então, assim eu tenho todas essas informações sobre a minha curva. Agora, o fato dessas curvas aqui, né, dos vetores tangentes a essas curvas aqui serem linearmente independentes, vai dar pra gente uma condição especial, que a função, né, que relaciona, uma função que relaciona esse x de t, o ts, né, com o xy, vai ser uma função localmente injetora. Então, o que significa isso? Significa que eu não vou ter curvas verdinhas se cruzando assim, ó, por exemplo, tá? Então, isso daqui não vai acontecer. Quando eu pegar uma curva e variar o x de st daqui até lá, eu não vou ter dúvida de que ele é diferente do x de ts dessa daqui até lá. O que isso vai me dar? Que eu vou conseguir fazer uma certa mudança de variável e associar para cada u de xy uma certa função, que eu vou chamar de v, tá? Que ela vai variar em relação a s e t, ok? A partir dessa mudança de variável aqui, a gente vai conseguir reescrever nosso problema para cada t que a gente fixar, tá? Para cada t que a gente fixar no intervalo i, a gente vai conseguir reescrever nosso problema dessa forma. V, né, derivada parcial de V em relação a S, vai ser igual a C, né, de x de S de t, y S de t, onde V de 0t vai ser igual a F de t. Veja que localmente, o que a gente fez, a gente conseguiu transformar o nosso problema em uma EDO, porque aqui o t tá fixado, né? Tem cada t fixado. A gente transforma o nosso problema numa EDO, que varia só em relação, tá variando só em relação a esse. Então, a gente tá resolvendo o problema localmente, tá? A gente tem lá a curva inicial e a gente tá resolvendo esse problema localmente e encontrando aqui uma função v, né, que é igual a u de xy, e que é um problema muito mais fácil da gente resolver, uma ideia de primeira ordem aqui,
E a solução é obtida através de uma integração direta. Então, se a gente integra aqui, né, V de ST, integra essa equação aqui dos dois lados, a gente vai encontrar V de ST igual a integral, né, de 0 a S. A gente vai integrar em relação à variável ni aqui, né, de 0 até S, tá? Mais V0 de t para encontrar a nossa função Vs de t. Mas quem que é a derivada parcial, né, de V em relação a S? Pelo problema inicial, a gente tem ela aqui, né, quem que é? Reescrevendo, integral de 0 a S c de x de nit mais y nit dni, tô integrando aqui em relação a essa primeira variável aqui, que eu tô chamando de ni, mais... Quem que é V de 0t? Pelo meu problema, V de 0t é o f de t. Agora, para a gente voltar para o problema inicial, cada t fixado, se eu fixei um certo t0 aqui, para esse t0 eu tenho associado um x0 aqui no eixo x e um y0 aqui no eixo y. Esse x0 aqui, né? É exatamente o x de um certo S0, T0, e esse Y0 aqui é exatamente um Y de um certo S0, T0, tá? O S0 aqui, no caso, nesse ponto aqui tá fixado e eu tô variando ele através dessa curva característica aqui. Minha curva característica, como eu tô integrando daqui, tá? Até aqui no zero. Eu vou conseguir, então, para cada x0 e y0, substituir, reescrever meu problema assim, que U de x0 e y0 vai ser igual a f, né? Aqui vai ser um t0 de t0 mais integral de 0. Aqui vai ser o s0, c de x, s de t0, e ys de t0. Então, se U for solução lá daquele problema inicial, então ele vai satisfazer essa equação aqui, que a gente acabou de escrever, para cada U0, Y0 do nosso problema, tá? Observa aqui, vamos pegar o azul, né, que a gente lá no início denotou o nosso ômega aqui de azul, tá? Para cada x0, y0 que eu pegar aqui de ômega, eu consigo uma U que vai pegar eles e vai me dar quem que é a U nesse ponto aqui, a partir da integral daqui até aqui. No caso, quando eu pego um ponto em cima da curva, né, aqui o S0, desse ponto aqui, ó, vê se vocês conseguem ver, o S0 aqui vai ser 0, tá? E o Y0 daqui vai ser 0, tá? Então, aqui no caso, quando eu pego fora dessa curva gama aqui, o x0, o S0, né, é diferente de 0, tá? Aqui na curva, eu já sei, né, que na curva, quem que é cada ponto. Então, quando S é igual a 0, não me interessa, essa parte aqui faz sentido, né, que essa parte aqui zero, fica só o f de t, né? Fica integral com os de 0 a 0, então dá 0, né? Com toda essa continha que a gente fez, tá? A gente está provando a existência e unicidade de solução para cada ponto, para cada x0, y0 de ômega. A gente tem aqui um valor para minha função U, quando U é a função desse problema inicial aqui, tá bem? Então, para concluir, a gente vai formalizar tudo que a gente fez até aqui no formato de teorema. Então, olha só, escrevendo, né, reescrevendo esse problema, aqui, né, lá de cima,
e com todas as hipóteses que a gente precisou. Então, aqui a gente tem ômega, um aberto de R2 e um intervalo aberto dos reais. Além disso, a gente tem gama, uma curva suave, que a gente já sabe o que é curva suave em ômega, parametrizada por gama de t igual a sigma de t rho de t com t nesse intervalo aberto e aqui. F é uma função de classe C1. O A, B e C, né, essas coeficientes aqui, eles também são de classe C1, definidos aqui nesse aberto ômega. A gente vai supor que esses dois coeficientes não se anulam ao mesmo tempo, tá? Para cada x nesse ômega. E, além disso, gama linha de ter uma função injetora. Então, a gente consegue, né, sempre aqueles vetores ao longo da curva por essa parametrização. Com todas essas hipóteses, a gente vai conseguir garantir, pelas contas que a gente fez ali em cima, né, a gente garantiu que esse problema aqui vai ter uma única solução de classe C1 numa vizinhança da curva gama, tá, em ômega, dada por essa expressão aqui, né. U de x0, y0 vai ser igual a f de t0 mais integral de 0 a s0, c de x, s de t0, y, s de t0, ds. Com esse teorema, a gente formaliza tudo que a gente fez nesse vídeo e a gente garante a existência e unicidade de solução para esse problema de Cauchy, né, sobre todas essas hipóteses que a gente colocou aqui. Próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos juntos de aplicação desse conteúdo, tá? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, pessoal.